Bom, então eu estou trazendo esse vídeo aqui para a gente falar um pouco a respeito da parte de dimensionamento, né, a parte de análise de uma estrutura em steel frame. Primeiro porque não é muito convencional se achar esse tipo de material, né? Então se você procurar aí, normalmente você vai encontrar que tipo de material a respeito de steel frame. Tem muitos vídeos falando a respeito da parte de execução, né? A parte construtiva, como que é construído uma estrutura em steel frame, como é o seu sistema construtivo, né? Os materiais que compõem ele, né? Bem como a parte de execução. Então tem muito material relacionado a isso e tem, né? Eu dei uma olhada, tem pouquíssimo material que se fala a respeito da parte de análise e dimensionamento. Então é justamente esse o foco desse vídeo. Então eu peço que se você gostar, deixe aí um like, né, para estar contribuindo e incentivando a gente a trazer mais materiais relacionados como este, tá? E claro, se inscrever aí no canal, que é a nossa, né, a nossa área aí, a parte de estruturas. Bom, então primeiro são as normas, né? Então quando a gente fala em steel framing, quais são as normas que a gente tem que seguir, né, para se dimensionar e fazer um projeto de uma edificação, de uma estrutura em light steel frame, tá? Então foi lançado recentemente a norma que é, né, que trata a respeito desse tipo de sistema construtivo, que é a 16970, tá? Que foi lançada em 2022, que fala sobre os sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço formados a frio, com fechamentos em chapas delgadas, que seria o light steel frame, tá? Então aqui a gente tem, vocês podem olhar aí, né? Eu estou no site da Target, a gente tem três partes dessa norma, então ela é dividida em três partes. A primeira trata, né, traz alguns pontos relacionados ao desempenho, né, ao modelo construtivo. A segunda parte, né, trata sobre o projeto estrutural, tá? Que é o que a gente vai deixar mais focado nesse vídeo. E a terceira parte trata sobre as interfaces entre sistemas, tá? Então, o que realmente precisava era justamente uma norma específica para projeto estrutural em Light Steel Frame. E a gente, né, ainda bem, agora a gente tem uma norma específica para isso. Tá? Além da 16970, a gente tem qual outra norma? A gente tem que acaba sendo obrigatório, né, querendo ou não, o uso da 14762, porque até, né, dentro da norma de steel frame que acabou de ser lançada, né, a 16970, lá elas nos orienta que o perfil ele deve ser dimensionado como o quê? Como uma estrutura de aço em perfil dobrado, né, formado a frio. Então, é a própria 14762. Então, para quem já trabalhou com perfil dobrado, né, com estruturas de galpão, por exemplo, cobertura em estrutura metálica, perfil enrijecido tipo C, é basicamente a mesma ideia de verificação. Você vai seguir a mesma norma para fazer essas verificações, tá? A gente tem aqui, ó, um trecho da própria 16970, que é a norma de steel frame, a parte 2, que trata sobre projeto estrutural, e ela traz lá em seu escopo, né, que ela traz esses requisitos para o projeto de dimensionamento de estruturas, né, de aço que integram o sistema Light Steel Frame, só que tem que ser seguido aqui com base no método dos estados limites dado aqui pela 14762. Então ela mesmo te orienta a seguir para o dimensionamento, para a verificação dos perfis, utilizar a 14762. Tá? Então você querendo ou não, a gente tem que utilizar a 14762, que é em perfil dobrado. Depois a gente tem que seguir a 6120, que é para cargas em estruturas aí, né, para retirar valores de sobrecarga, valores de materiais. Então, né, uma outra norma que a gente tem que utilizar. A 6123, que é conhecida também, né, por fornecer para a gente cargas devido aos ventos, tá? E a gente ainda está utilizando a versão de 1988, mas ela tem uma versão aí que, né, já parece que começou o processo de revisão dela agora em 2023, mas por enquanto a gente ainda tem que utilizar a de 1988. Então é basicamente essas quatro normas que a gente tem que seguir, tá, pessoal?
principalmente, acredito que as principais aqui é as duas primeiras, tá? Bom, falando um pouco do sistema construtivo, né, não querendo entrar na parte mostrar como que é constituído, porque isso já tem material demais na internet, tá? A ideia é que a gente falasse realmente sobre a parte de cálculo estrutural um pouco. Beleza, o que a gente tem ali, né, que a gente precisa entender como peça, né, como um elemento estrutural, né, em uma edificação em steel frame? A gente basicamente tem as partes que é constituído pelos perfis horizontais, né, que são, aqui no caso, as vigas de piso. Tá? Então essas vigas de piso elas vão servir de apoio, obviamente, para o piso. Né? O piso pode ser um piso de certa forma seco, né? Então ele não é uma laje, por exemplo, né? Ele é formado por alguns materiais realmente que tem essa função de ser construído de maneira seca, tá? Que aqui no caso ele traz aqui como substrato, né? Então tem alguns materiais aí, isolantes, enfim. E também podemos ter a laje convencional. Então, sobre essas vigas de piso, a gente pode ter sim uma laje com concreto e armadura. Então, o que a gente precisa entender é que tanto o piso seco quanto essa laje, elas vão estar apoiadas sobre essas vigas de piso, assim como na viga de cobertura também. Então, vocês imaginam que esses elementos eles trabalham como o quê? Como uma viga, beleza? Então, essas vigas de piso, elas trabalham convencionalmente como uma viga, tá? Ou seja, a flexão, beleza? Aqui a gente tem um outro exemplo que essas vigas podem ser constituídas de duas maneiras principais. Ou por um único perfil, que é esse caso aqui da esquerda, que seriam vigas do tipo C, ou principalmente C enrijecido, tá? Ou também essas vigas podem ser treliçadas, tá? Então, em vez de ter um único perfil ali, tipo C, podem ser, dependendo do vão, pode ser que seja necessário fazer treliças, né? Então, as vigas trabalham de maneira como uma treliça. E aí você tem uma pequena diferença, né? Em vez de você ter o perfil tipo C trabalhando ali como uma flexão, né, ao momento fletor, se você tiver uma viga treliçada, né, você vai ter o que ali nos banzos, nos montantes, né, e nas diagonais, você vai ter os esforços normais, ou de tração ou de compressão, assim como uma treliça convencional, tá? Mas o mais comum é de se utilizar um perfil tipo C ali, enrijecido para compor essas vigas de piso, tá? Até porque são normalmente o espaçamento entre uma viga e outra não é muito grande. Então, para você, se for constituído de vigas treliçadas, o consumo de material ali, a mão de obra para fazer essas treliças, pode ser que não compense. E é por isso que é mais usual as vigas em perfis tipo C, tá? Bom, e falando a parte agora da construção, né, dos perfis verticais, né, então saindo da parcela da laje, a gente vai ter, assim como uma edificação convencional, essa laje, né, esses perfis que trabalham como viga de piso, eles vão distribuir, eles vão estar apoiados aonde? Normalmente, né, assim como uma edificação em concreto, uma edificação convencional, as nossas vigas e as nossas lajes estão apoiadas aonde? Em pilares. E é dessa forma também num steel frame de maneira bem semelhante. Então, a estrutura horizontal vai ter que se apoiar em uma espécie de pilares, que nesse caso aqui não é chamado de pilares, né, mas sim desses painéis, né, que são compostos basicamente por montantes, tá? Então são painéis fechados, tá? Então tem a parcela da guia aqui também na horizontal, mas o principal aqui para transferir esses carregamentos até a fundação é o que? São esses perfis na vertical, que é chamado de montante, beleza? Então eles trabalham de maneira semelhante a pilares. Bom, então aqui eu acho que é a parte realmente interessante do vídeo, né, da nossa fala, que é o seguinte: como que a gente faz uma análise de uma estrutura em steel frame, tá? Então, assim,
de maneira mais simples possível de se entender, a gente pode dizer o seguinte, que todos os perfis horizontais ou que servem como viga de piso, né, eles vão trabalhar aqui como uma viga, né, ou seja, a flexão. E todas as perfis verticais vão trabalhar de certa forma como pilares. Então é basicamente isso, no final das contas, tá? Onde a gente tem aqui, ó, redado por essa imagem, né, que esses perfis horizontais, que são as vigas de piso, elas vão ter um carregamento distribuído, que é dado por quais carregamentos? Pelo peso próprio, né, da própria estrutura, no caso da viga de piso, se tiver uma laje sobre uma laje de concreto, por exemplo, sobre essa viga de piso, pelo peso próprio dessa laje, ou se for uma laje, né, um fechamento a seco, né, o peso próprio desses materiais, desses painéis, tá? Desse revestimento, então tem que ser levado em conta o revestimento desse piso, se tiver um porcelanato sobre esse piso, enfim, ou qualquer outro tipo de revestimento que vai ter sobre ele, e principalmente o que? A sobrecarga, que é retirada da onde? Da 6120, né? Então a NBR 6120, se for uma edificação residencial, por exemplo, vai ser uma sobrecarga de 150 kg por metro quadrado, então tem que se somar também nesse carregamento. Então esse carregamento QVD aqui, ó, esse carregamento vertical distribuído na viga de piso, é levando em conta a sobrecarga, o peso próprio da estrutura, o revestimento, assim como alguma outra carga que possa ter. Se tiver algum equipamento fixo aqui, então tem que ser contabilizado. E como que a gente encontra esse carregamento aqui QVD sobre essa viga para a gente dimensionar a viga? Justamente pela área de influência dela. Então, se a gente pensar, essa viga ela está a uma distância, né, de uma da outra, né? Então, como que a gente encontraria esse carregamento distribuído, né? Já que a nossa carga, por exemplo, de sobrecarga, ela é por metro quadrado, correto? Ou a carga permanente, a carga da estrutura, ela está por metro quadrado. Como que a gente encontra a carga linear sobre essa viga? Porque essa viga é como se fosse uma viga biapoiada. Então, esse carregamento aqui está como um carregamento distribuído em kN por metro quadrado, tá? Por metro, desculpa. Então, um carregamento linear. Então, como que a gente sai de um carregamento por metro quadrado para chegar num carregamento por metro? Multiplicando pela área de influência dessa nossa viga de piso. Então, se a gente pensar aqui, essas vigas de piso estão espaçadas uma da outra, né, a uma certa distância. Então, se a gente pegar aqui qual que é essa área de influência dessa viga central, seria justamente a metade da distância da viga da esquerda e metade da distância aqui, ó, da viga da direita, tá? Então seria por área de influência para a gente conseguir encontrar esse carregamento. E aí, né, esse carregamento vai ser essa viga tem que estar apoiada no elemento vertical, que aqui no caso são os painéis verticais. E é justamente esse carregamento que ela vai gerar aqui de reação, né, no nosso painel vertical, que é chamado de ND. Então esse carregamento, essa reação de apoio vai causar o que? Uma compressão nesse painel vertical, que é como se fosse o que aqui na viga biapoiada. É como se a gente pegasse justamente a reação de apoio dela, né? Ou, né, o QVD vezes a distância L dividido por 2, né? Se a gente pensar aqui, ela tem um comprimento L aqui, né? Então a reação de apoio é dada por QVD vezes o comprimento L dividido por 2, tá? Então é justamente essa reação que vai ser transferida para esses montantes, tá? Bom, e os montantes em si, como que a gente faz o dimensionamento dele? Tá? Justamente através dessa reação da viga de piso para o painel vertical. E também percebam que a gente tem o que aqui? Uma carga lateral, que é chamado de QHD, que é justamente quem? O carregamento de vento. Tá? Então, o vento vai incidir, né, lateralmente nos nossos montantes. Tá? E é de maneira semelhante. Então, você vai utilizar lá a 6123, tá? Para calcular
a, a pressão de vento nesse painel de acordo com as dimensões da edificação, isso a gente não vai entrar em detalhe aqui, e de acordo com a área de influência desses montantes. Então aqui na vertical ele também está espaçado de uma distância L de um para o outro. Então metade do lado esquerdo e metade do lado direito vai ser a área de influência, por exemplo, desse montante central. Beleza? O que ele vai ter de influência e vai estar absorvendo dessa pressão de vento. Então é basicamente dessa forma que a gente faz o processo de análise de uma estrutura em steel frame, pessoal. Não é nada de outro mundo, tá? Bom, aqui, falando um pouco sobre as vigas de cobertura, a gente pode ter o quê? Uma viga biapoiada ou uma viga com uma continuidade, tá? E aí vai depender da modulação, das dimensões da edificação e como que isso foi pensado, né, na arquitetura, tá? Então, se por exemplo a gente pegar aqui, ó, e olhar em planta um exemplo de edificação, percebam, perceba o seguinte, que essa viga aqui, ela não tem continuidade, ou seja, ela está do mesmo tamanho do cômodo, né? Então, se a gente pensar que cada repartição dessa aqui é um cômodo da edificação, as vigas de piso estão do mesmo tamanho do cômodo. Então, ela é uma viga biapoiada aqui, ó. Tá? Então, foi feito um desenho aqui para representar e aqui tem uma rótula, tá? Então, é por isso que ela está biapoiada e não tem um momento negativo, beleza? Por quê? Porque ela não tem essa continuidade no apoio, tá? Ou podemos ter a continuidade. Então, essa situação é quando a nossa viga de piso ela não termina na limitação do cômodo, por exemplo. Então, pode ter o cômodo pode terminar aqui, por exemplo, né? Pode ter um cômodo que tem uma divisória aqui, mas essa viga ela tem continuidade até o final do próximo cômodo. Tá? Então ela consegue ter o que? Uma continuidade aqui, ó, no apoio, que é justamente essa região. E aí você tem o que? O surgimento, você tem que verificar essa seção para um momento negativo também. É claro que tem o pró e o contra, né? Se a gente pensar a favor da segurança, em questão de deslocamento, por exemplo, e o maior momento fletor que vai surgir, a bia apoiada ela vai ser a favor da segurança se a gente dimensionar ela para este caso. Tá? E a viga contínua, você vai ter um menor deslocamento e um menor momento fletor surgindo na seção transversal. Tá? Além da viga de piso, como a gente citou, tá? Para os pilares, a gente pode dividir ele em duas situações diferentes. Os pilares internos, ou os montantes, né, como é chamado na estrutura em steel framing. Tá? Qual que é a diferença dos pilares internos para os pilares externos? Tá? Então, os pilares internos, ou falando corretamente aqui, os montantes, esses painéis aqui, ó, que vão constituir a estrutura interna da edificação, tá? Normalmente se considera o quê? Somente o carregamento normal. Tá? Então, aqui ó, o NSD, que vem justamente da reação das vigas de piso, da laje, sobre esses montantes, beleza? Ou seja, somente temos um diagrama, um esforço normal de compressão. Então você vai dimensionar ele como um pilar simplesmente comprimido, beleza? E também podemos ter a situação dos pilares ou os montantes externos, que é os que ficam, né, são os painéis aqui, ó, que ficam na região externa da nossa edificação. Tá? Qual que é a grande diferença? Percebo que na parte externa a gente tem o que aqui, ó, a incidência do vento, bem como em todas as direções. Tá? Então é por isso que nesses montantes externos tem que se considerar o que? Além do carregamento normal, devido à reação da viga de piso e dos montantes de outros pavimentos. Então, só lembrando que a gente aqui está considerando como se fosse uma edificação de um pavimento, mas se você tiver uma edificação de 2, 3 pavimentos, vai se acumulando essa carga normal de um montante sobre o outro, ok? Além da viga de piso de cada pavimento. A gente tem aqui também nos montantes das paredes
desses painéis externos o carregamento aqui, ó, de vento. Tá? Então tem que se considerar nesse montante essa possibilidade desse carregamento lateral. Com isso, a gente vai ter o esforço normal de compressão, só que vai surgir também o esforço cortante devido a esse carregamento, que é como se fosse uma viga biapoiada, basicamente. Só que aqui a gente está falando que uma viga que ela está na vertical, né? Mas de maneira semelhante é uma viga biapoiada, tá? A gente só colocou ela na vertical. E vamos ter também o que? O diagrama de momento fletor, tá? Então, essa situação aqui, né, ela deve ser dimensionada como que normalmente? Flexo compressão. Beleza? Assim como um pilar, por exemplo, de um galpão, tá? Então, de maneira semelhante. Bom, e aqui a gente tem o que? Algumas tabelas que auxiliam a gente a fazer esse pré-dimensionamento. Então, essas tabelas foram retiradas aqui, né, da fonte do Rodrigues e Caldas, lá de 2016. É um trabalho aí que eles fizeram várias tabelas e ábacos para pré-dimensionamento de perfis formados a frio, tá? Então, aqui a gente tem, só como um exemplo, né, se vocês quiserem eu posso enviar essas tabelas de maneira mais completa, mas aqui a gente tem o que? Uma tabela que é somente, ó, percebam, para perfis o que? Tipo U enrijecido de 90 milímetros de altura. O que muda aqui é a espessura, ó, de 0,80, 0,95 e 1,25. E essa tabela aqui, por exemplo, esse ábaco, ele é para quê? Para uma barra submetida à flexão simples, que no caso seria o que? Uma viga de piso. E só relembrando, essa tabela é para pré-dimensionamento. Então é sempre válido ressaltar que tem que ser validado esses cálculos, né, de acordo com a 14762, tá? Que é a norma de perfis dobrados a frio, beleza? No entanto, esses ábacos eles são muito confiáveis, tá? Até porque eles foram realizados com base na 14762, né? Então foram feitos cálculos para se construir esses gráficos aqui. Então, de certa forma, eles são extremamente confiáveis e, né, você vai ter uma boa precisão para fazer esse pré-dimensionamento, tá? Então, se a gente pensar na nossa viga de piso, né? Então, primeira coisa a se fazer a análise estrutural. Então, ver qual é o carregamento que está atuando na estrutura. Então, vai lá, pega a sobrecarga, se vai ter laje, qual que vai ser o peso dessa laje, desse revestimento, e a gente vai encontrar o que? Qual que é o carregamento por metro sobre a nossa viga de piso. Então, vamos pensar num exemplo aqui, ó, que a gente tem uma viga de piso lá com 1,50 de comprimento. E a gente chegou que o nosso carregamento de cálculo, tá? Ou seja, carregamento de cálculo já é multiplicando pelo fator de majoração das ações. Então, é já fazendo a combinação de ações, que normalmente é qual o coeficiente? 1,4, né? Mas tem que ser feito isso com cautela, e a gente só está fazendo um exemplo aqui. Então, vamos pensar que o nosso carregamento aqui, a gente chegou num valor de aproximadamente 7,5 kN por metro. Carregamento de cálculo já, né? Feitas combinações. Carregamento considerando peso próprio, revestimento, sobrecarga, todas as ações. Tá? E aí a gente consegue, através dessa tabela aqui, desse gráfico, a pré-dimensionar o nosso perfil. Então percebam que para um vão de 1,5 metros, tá? Qual que é a carga máxima que o nosso perfil consegue vencer? Perfil enrijecido com 90 milímetros de altura. O de 0,80 vai vencer ali praticamente 2,5 kN por metro. Então está muito menor do que o nosso carregamento. Então já não serviria. O próximo ali, que é esse tracejado maior, seria o de 0,95 de espessura. Também ali entre, né, mais ou menos ali próximo a 3 kN por metro. Também não serviria. O próximo é esse tracejado bem menor aqui. Então seria o de 1,25 mm de espessura. Então ele venceria aqui, ó,
5 kN por metro de carregamento. Ou seja, dá para a gente entender que um perfil de 90 milímetros de altura não seria o suficiente. Então a gente teria que partir para outra tabela que o mesmo autor fornece no seu material, tá? Só que agora para a próxima altura de perfil, que se não me engano é de 140 milímetros. Tá? Então teria que já partir para um perfil maior. E aí você consegue vencer carregamentos maiores. Tá? Bom, um outro gráfico que a gente tem que é para barras submetidas à força de axial de compressão, que seria para os nossos montantes internos, que é uma força axial de compressão somente, sem flexão. Então, uma barra simplesmente comprimida. Tá? E a mesma forma, a gente tem que esse gráfico que é somente para os perfis de 90 milímetros de altura, tá? Para várias espessuras diferentes. Aqui a gente tem que entrar com o valor do nosso vão e ele vai fornecer para a gente, para cada curva aqui, que é a espessura do perfil, ele vai vencer qual que é o carregamento que ele vence. Então, por exemplo, para 1,5 m, 1,5 m seria um montante muito baixo de certa forma, né? Vamos pensar que a gente tem lá 2,50 de altura de painel. Então vamos pensar aqui para um perfil aqui com 2,50, se a gente for utilizar um perfil U enrijecido aqui, ó, com esse tracejado intermediário de 0,95 mm de espessura, a gente venceria uma carga de até 15 kN ou 1,5 tonelada aí de compressão. Beleza? Também tem o gráfico, né, para perfis com alturas maiores. Então aqui eu só trouxe um exemplo de um gráfico. E por último, a gente tem o que? Para os pilares externos, que é o que estão submetidos à força de flexocompressão. Tá? Então aqui ele já é um ábaco um pouco mais complexo. Por quê? Porque tem a interação entre força de compressão e momento fletor. Tá? Então aqui a gente vai ter no eixo vertical a carga normal, a carga de compressão que essa peça, esse montante vai conseguir resistir. Aqui, nesses eixos aqui, ó, nessas linhas verticais, tá? Vai fornecer para a gente qual que é o carregamento, tá? Que ele vai conseguir resistir, tá? E aqui nessas linhas que compõem essas curvas, né? A gente tem o que? O vão da nossa peça, tá? Ou seja, a altura do nosso montante. Então, para uma flexocompressão, que são para esses montantes externos, a gente poderia utilizar esse gráfico para flexocompressão. Novamente, agora a gente tem um gráfico que é somente para um perfil, tá? Como tem uma interação entre carregamentos normais e de flexão, de momento fletor, tá? É um ábaco para cada espessura de perfil. Então, esse daqui, por exemplo, é somente para o perfil enrijecido de 90 por 40, né, por 0,8 milímetros de espessura. Então, você tem vários outros ábacos para espessuras maiores aqui para o perfil de 90 também e para perfis com alturas maiores. Tá? Então, pessoal, acredito que seja isso, né? Espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouco mais como que funciona um processo de análise e dimensionamento de uma estrutura em Light Steel Frame. Como eu falei, para validar isso daqui, a gente teria que utilizar os ábacos e os gráficos para pré-dimensionar, tá? E depois sim utilizar um programa computacional, né? Uma planilha de Excel ou, né, caso alguém preferir, fazer esses cálculos à mão e verificar realmente se essas peças passaram. Mas percebam que é de maneira simples, tá? É de acordo com o que é acostumado, o que é normalmente feito em estruturas metálicas, tá? Utilizando como base a 14762, tá? Que se utiliza muito para galpões aí, para terças de galpão, por exemplo, perfil C enrijecido de terça em galpão, é seguido a mesma linha de raciocínio. Tá? Então, apesar da estrutura Light Steel Frame, o modelo construtivo ser diferente, a análise e o processo de verificação das peças seguem de maneira convencional que se trabalha em estruturas de aço. Beleza?